Então, uma olhada um pouco mais detalhada no His Majesty's Ship Vanguard. Como dissemos no guia de 5 minutos, no final dos anos 30, a Marinha Real havia começado a trabalhar na classe de encouraçados Lion. Mas em 1939, no início do ano, um documento foi circulado que propunha o uso de antigos canhões navais pesados em armazenamento para um único novo encouraçado de construção para tentar ultrapassar o que percebiam como sendo uma lacuna significativa na capacidade de combate devido à crescente possibilidade de uma guerra em duas frentes contra a Alemanha e o Japão. Embora, pelo menos em termos de navios capitais, o esforço de construção naval alemão não tenha sido muito considerado, houve alguns pontos levantados contra a construção do navio. Primeiramente, a construção de outro encouraçado poderia encorajar o Japão a fazer o mesmo, retornando ao ponto inicial. Além disso, havia dúvidas sobre a sensatez de equipar um navio novo com armas antigas. Terceiro, havia algum problema de interoperabilidade, pois o novo navio proposto teria muito pouco em comum com o resto da frota, com a possível exceção de Hood, se ela recebesse sua própria reforma. Em quarto lugar, embora as armas principais fossem fáceis de encontrar, as armas secundárias, provavelmente de 5,25 polegadas, poderiam ser difíceis de encontrar devido a problemas de fornecimento. Experienciado no fornecimento tanto para os cruzadores da classe King George V quanto para a classe Dedo. Por fim, havia a mão de obra, pois de nada adianta ter inúmeros navios de guerra sem homens suficientes para tripulá-los. No entanto, o diretor de construção naval respondeu à nota dentro de uma semana, afirmando que, supondo que tudo corresse bem, um navio desse tipo poderia ser construído do início ao fim em cerca de 3 anos e meio, o que era bastante bom para um navio capital que iria pesar bem mais de 35.000 toneladas. 3 designs iniciais foram preparados: 15A, 15B e 15C. Os dois primeiros eram melhorias no casco da classe King George V, enquanto o último era uma melhoria no design da classe Lion. Eles variavam em deslocamento de 38.000 a 40.000 toneladas e em comprimento de 775 pés a 805 pés, com 15B e 15C, tendo uma viga um pé mais larga que 15A em 105 pés. Os dois últimos designs exigiam 9 pés a mais no rascunho, com um rascunho de 29 pés e 9 polegadas em relação ao 15A, requerendo uma usina de energia significativamente maior. 15A precisava de 110 mil cavalos para 29 nós, 15B de 143 mil cavalos para 29,25 nós e 15C ficava no meio com 130 mil cavalos, mas só alcançava 28,25 nós. Todos eles teriam um alcance de 14.000 milhas náuticas a 10 nós e teriam um complemento de cerca de 1.600 homens. Uma versão revisada um pouco maior, chamada 15D, com um deslocamento de 41.200 toneladas, um comprimento máximo de 809 pés, uma viga de 105 pés 6 polegadas, um rascunho de entre 30 e 33 pés 130 mil cavalos de potência e uma velocidade de até 31 quartos de nós. Foi escolhido com a bateria secundária, sem surpresa, tendo 16 canhões de 5,25 polegadas em torres gêmeas. O mesmo que foi planejado para o Leão e havia sido instalado no Rei George V. O restante de 1939 foi ocupado com a análise de mais alterações no design, incluindo uma proposta para encaixar um leme de proa caso os lemes de popa fossem desabilitados. Uma proposta que se mostraria bastante profética, dado o resultado de vários duelos de navios na Segunda Guerra Mundial, mas esse requisito de design foi descartado depois de testes hidrodinâmicos mostrarem que a eficiência do leme de proa provavelmente não seria tão próxima do imaginado. Em maio de 1940, ficou claro que o Design 15D era o preferido e recebeu instruções para prosseguir e desenvolver ainda mais. No entanto, em junho, o trabalho foi temporariamente suspenso e depois retomado em outubro, devido à incerteza sobre se a construção de qualquer couraçado durante o que acabaria se tornando a Segunda Guerra Mundial realmente valeria a pena. Quando o desenvolvimento do design foi retomado, mais modificações foram feitas, incluindo a remoção de todos os equipamentos e hangares de aeronaves, e em abril de 1941, a versão final 15, e recebeu o sinal verde para iniciar a construção,
o 15 e adicionou 400 toneladas ao deslocamento padrão total, bem como quase 4 pés ao calado padrão, com o calado agora situado a 33 pés, com a proa 32 pés e 6 polegadas acima da água, graças ao reforço do cisalhamento e FLAR projetados para lidar com o clima do Atlântico, após as experiências bastante interessantes de estar na Torre A do rei George V durante o mau tempo. Isso resultou de uma antiga exigência para que o armamento principal do navio de guerra pudesse disparar a uma elevação negativa de 3 graus através da proa. O armamento planejado nesta fase era os 8 canhões de 15 polegadas, os 16 canhões de 5,25 polegadas e um armamento antiaéreo leve a médio de 12 canhões Oerlikon de 20 mm, um canhão Pompom de 40 mm e 6 montagens Pompom Octopus. Apesar do início da construção do navio, o trabalho rapidamente diminuiu, pois as demandas por navios de escolta leves e varredores de minas se tornaram prioridade para a Marinha Real. No verão de 1942, com o porta-aviões His Majesty's Ship Implacable quase pronto, considerou-se transformar o Vanguard em um porta-aviões também. No entanto, nem o primeiro Lord do Mar nem o primeiro-ministro estavam convencidos, sendo excepcionalmente contrários à ideia, e a sugestão foi descartada. O fato de que, em meados de 1942, a Marinha Real estava com 5 navios de guerra a menos provavelmente ajudou nessa decisão. No entanto, as lições da perda do His Majesty's Ship Prince of Wales no final do ano anterior começavam a ser assimiladas e, como a construção do Vanguard ainda prosseguia a passo de tartaruga, a oportunidade foi aproveitada para revisar novamente o projeto e introduzir novos e aprimorados recursos. Isso incluiu a conversão de depósitos em compartimentos estanques subdivididos para melhorar a proteção subaquática, elevando as posições de transferência de munição de algumas das torres de 5,25 polegadas para garantir que permaneceriam operacionais diante de danos consideráveis subaquáticos, e ao nível do cinturão, passagens de acesso protegidas para várias partes vitais do navio deveriam ser mantidas dentro da cidadela sempre que possível, e haveria uma redução substancial no número de escotilhas de injeção de água abaixo do convés do tempo. Além disso, um número significativo de outras adições foram feitas, incluindo um aumento no número de geradores a diesel, um aumento na tesoura das proas, a adição de outro conjunto de radar, a emissão de todo o armazenamento de gasolina, pois isso se provou altamente inflamável, com todos os barcos agora movidos a diesel. Um aumento na quantidade de combustível de óleo que seria transportado, um redesenho da maquinaria para um desempenho mais econômico. Em maior potência, isso incluiu a remoção das turbinas de cruzeiro que simplesmente seriam peso morto se o navio fosse se mover em altas velocidades, e na maioria das vezes a adição de extras 20 mm Oerlikons, acessórios extras para uso como um navio almirante da frota, introdução de diretores para controle de disparo noturno do armamento secundário, adição de sonar, então chamado de ASDIC. Aumento da separação longitudinal das hélices internas e externas para evitar incidente similar ao do Príncipe de Gales. Mais proteção contra estilhaços nas laterais dos depósitos de munição, movendo a enfermaria para ficar bem abaixo da armadura. Pelo menos em parte, uma quebra-mar adicional imediatamente à frente da torre mais à frente. Apenas se o aumento do cisalhamento for insuficiente para manter a água longe das armas, e um aumento significativo na quantidade de munição antiaérea fornecida para a artilharia antiaérea leve e média. Todas essas mudanças estavam tornando o navio de guerra ainda maior, com sua configuração de 1942 agora pesando 42.300 toneladas, um aumento de 700 toneladas em comparação com seu design autorizado em 1941. O comprimento total aumentou 4 pés graças ao aumento do cisalhamento na proa. O bordo livre à frente aumentou mais de 4 pés novamente devido ao maior cisalhamento da proa. O calado aumentou 10 polegadas e havia mais 3 canhões de 40 mm Octopus para serem instalados. Eventualmente, após mais 2 anos, chegaria o dia 30 de novembro de 1944 e o mais novo encoraçado da Grã-Bretanha estava pronto para ser lançado. A então Princesa Elizabeth assumiria os deveres de lançamento como seu primeiro compromisso oficial, usando uma garrafa de vinho tinto em vez do talvez mais tradicional champanhe. E ela diria na época: "Isso sempre servirá para me lembrar que o primeiro dever público importante que eu já assumi foi uma ocasião naval."
Apesar de ser uma ocasião notável e importante, foram impostas algumas regras rigorosas para a cobertura do lançamento, incluindo que os relatórios da imprensa não poderiam mencionar nada sobre o nome do navio. Nada deveria ser dito sobre o navio, exceto que era um navio de guerra sendo lançado em um estaleiro do norte. Eles poderiam tirar quantas fotografias quisessem, mas qualquer foto que fosse tirada para divulgação imediata não deveria incluir qualquer pessoa que indicasse a localização do estaleiro. Após o lançamento, os convidados reais posariam para fotografias, mas o pessoal do estaleiro não seria incluído novamente por motivos de segurança. As fotografias que mostravam detalhes significativos do navio deveriam ser arquivadas para possível publicação futura. Isso levou a um parágrafo divertido no The Times alguns dias depois, referindo-se ao estaleiro desconhecido. A Princesa Elizabeth esteve aqui recentemente para nomear e lançar nosso mais novo e maior navio de guerra, já construído nas Ilhas Britânicas, porém o nome, tipo e classe do navio permanecem em segredo por ora. Com pouco mais a acrescentar, o artigo passou a descrever a importância e a beleza do novo estandarte real da Princesa Elizabeth. Com todas as muitas e variadas mudanças de design que ocorreram tanto em 1941 quanto em 1942 e até mesmo depois disso, o Vanguard, como concluído, deslocaria 45.116 toneladas de carga leve, 51.410 toneladas de carga profunda. Seu comprimento total agora era de 814 pés e 4 polegadas e 1/8. Sua largura havia sido aumentada para 108 pés, para incorporar proteção adicional contra torpedos. O calado do navio agora era de 32 pés e 8 polegadas com bordo livre, de 36 pés e 8 polegadas à frente, 23 pés no meio e 25 pés e 6 polegadas à popa. O armamento, é claro, consistia em 8 canhões de 15 polegadas e 42 de calibre, em 4 torres gêmeas, 2 superpostas à frente e 2 à popa. Havia 16 canhões aprimorados de 5 polegadas e um quarto em 8 torres gêmeas, em 4 pares superpostos, com 2 pares de torres por lado. O restante de seu armamento antiaéreo passou por uma reformulação radical durante a construção, e o navio foi concluído sem um único pompom ou orlican à vista, sendo equipado, em vez disso, com 10 montagens Mark VI Bofors de 40 mm e 6 canos. Estes foram posicionados com 2 montagens de cada lado da superestrutura frontal, uma montagem de cada lado da segunda chaminé para uma montagem de cada lado da superestrutura traseira, uma no final da superestrutura traseira e uma bem no final do navio. Havia uma única montagem dupla de 40 mm Bovers que se sentava felizmente no topo da torre B e, claro, 11 montagens individuais de 40 mm, com uma de cada lado da torre B, 4 montadas na superestrutura para porto para estibordo, 5 no convés de popa, 2 de cada lado da torre X e 3 logo à popa da torre. E os principais elementos da proteção da armadura consistiam em um cinturão de armadura que tinha 14 polegadas de espessura sobre os depósitos de munição, 13 polegadas de espessura sobre a maquinaria, as extremidades blindadas fora da cidadela tinham 13 polegadas de espessura, reduzindo para 11. As anteparas transversais frontais e traseiras tinham 12 polegadas. As torres foram atualizadas com faces de 13 polegadas, lados de 9 a 7, placa traseira de 10 polegadas e teto de 6 polegadas. As apostas do bar tinham 13 polegadas de armadura, com os escudos secundários das casamatas e montagens de torre para as armas de 5.20 e 5 polegadas, tendo 2 polegadas e meia de armadura. A armadura horizontal consistia em 6 polegadas de armadura sobre os depósitos de munição, 5 polegadas sobre a maquinaria e 5 polegadas diminuindo para 2 polegadas e meia sobre o resto do navio. 8 caldeiras de 3 tambores da Marinha produziram 130.000 cavalos de potência, o que, em teoria, deu ao navio uma velocidade máxima de 30 nós. Estas acionavam 4 hélices, sendo que as 2 hélices internas tinham 5 lâminas e as 2 hélices externas tinham 3 lâminas. Similar ao design da classe Leon e diferente dos antecessores da classe King George V, um 5 Vanguard teria uma popa plana ou espelho de popa,
Isso eliminou o arrasto de qualquer casco que se estenderia além do poste do leme em designs mais convencionais, mas também adicionou um recurso adicional, porque a onda de popa, formada pelo rastro do navio se encontrando novamente em ambos os lados, na verdade viajava mais rápido que o próprio navio, que é um efeito hidrodinâmico bastante interessante, e com uma popa plana, essa onda realmente empurrava contra a parte de trás do navio, ajudando-o a se mover ainda mais rápido pela água. O armamento principal, obviamente, havia sido significativamente atualizado, como mencionamos anteriormente. As torres receberam proteção substancialmente melhor, mas além disso, foram adicionadas várias precauções extras contra flash. Os localizadores de alcance originais de 15 pés em cada torre foram substituídos por localizadores muito maiores de 30 pés. As aberturas da torre de canhão para as armas foram cortadas mais acima para permitir que as armas se elevassem a 30 graus. O interior da torre foi reformulado para tornar os ambientes controlados e treinados por energia. E, claro, as próprias armas foram verificadas, testadas e fornecidas com acessórios para disparar supercompressores. Isso foi ainda mais complicado pelo fato de que o design dos navios de guerra britânicos na Primeira Guerra Mundial tinha os depósitos de munição acima das salas de projéteis. E foi com isso em mente que as torres para Glorious e Courageous foram construídas. No entanto, a experiência em tempo de guerra provou que o contrário era de fato melhor, e todas as classes subsequentes da Marinha Real, os navios de guerra Nelson e King George V, tinham os depósitos de munição sob as salas de projéteis, o que também precisava ser modificado. Embora as torres possam ter vindo de corajosos e gloriosos, os canhões de 15 polegadas foram retirados de um pool de reserva que havia sido construído para as classes Royal Sovereign e Queen Elizabeth. Com o navio sendo equipado no final da Segunda Guerra Mundial, várias lições de guerra foram incorporadas. Por exemplo, o sistema de controle de fogo para as principais torres consistia em 2 torres de controle direto, mas enquanto em navios anteriores você poderia ter tido um à frente que controlava todo o armamento principal e então 2 controladores secundários que controlariam os canhões dianteiros ou traseiros, respectivamente. No Vanguard, havia 2 torres diretoras completas com radar, telêmetros, sistemas de controle de fogo, etc., cada uma totalmente capaz de operar toda a bateria principal do navio, de modo que, no caso de uma destruição catastrófica de uma, a capacidade do navio de disparar seus canhões em resposta não seria prejudicada. Reconhecendo a excelência onde haviam, a Marinha Real comprou 4 sistemas de controle de fogo MK-37 da América e os posicionou em uma formação de diamante para controlar a bateria secundária pesada, artilharia antiaérea de 5,25 polegadas. Não surpreendentemente, isso, bem como as modificações nas armas e suas torres, transformaram a bateria secundária do Vanguard em um excelente sistema de franco-atirador antiaéreo de longo alcance efetivo. Modificações similares no armamento existente de 5,25 polegadas da classe King George V apresentavam resultados notáveis. E mesmo enquanto o Vanguard estava se equipando no Teatro do Pacífico, com vários aviões japoneses que pensavam estar bem longe do guarda-chuva de 5 pontos e 38 polegadas formado pela frota do Pacífico americana, ficaram um tanto surpresos ao serem abatidos do céu pelo radar e pelo fogo de 5 pontos e 25 polegadas dirigido pelo Mark 37 dos navios britânicos, já que a única desvantagem do 5 polegadas 38 neste ponto era que seu cano curto o tornava muito mais eficaz do que canhões antiaéreos mais longos e pesados durante a guerra estavam sendo superados pelo cano de 50 calibres de 5 pontos e 25 polegadas e outras armas em desenvolvimento, pois o radar e o controle motorizado permitiam que essas armas fossem apontadas diretamente para aeronaves com expectativa de acerto, em vez de apenas lançar a barragem mais rápida possível. Todos os suportes antiaéreos de 40 mm eram totalmente elétricos, com o suporte de cano duplo e os suportes de 6 canos carregando um radar tipo 262 para controle de fogo, com os suportes de 6 canos também tendo um diretor de fogo cego de curto alcance, permitindo que operassem mesmo se a tripulação não pudesse ver. Isso evitaria o problema que ocorreu no Prince of Wales e em vários outros navios de todos os lados durante a Segunda Guerra Mundial, onde alguns bons acertos em certos sistemas de controle de fogo poderiam desabilitar a capacidade de fogo efetiva de praticamente toda a bateria antiaérea do navio.
Agora, com o encaixe dos vanguardas, você poderia derrubar qualquer sistema de controle de fogo único, torre de canhão ou suporte de canhão que compunha a proteção antiaérea do navio, sendo isso tudo o que conseguiria realizar. O resto da bateria antiaérea continuaria a martelar em você bastante feliz sob energia elétrica, controle e direção de radar. Com o cinto de armadura, desejava-se manter a proteção conforme os King George Founds e Lions, ou seja, uma espessura máxima de 15 polegadas. No entanto, devido à adição da torre extra, o cinto teve que ser significativamente mais longo, e isso por sua vez significou que uma redução para 14 polegadas teve que ser aceita para evitar que a velocidade caísse significativamente ou que o deslocamento geral aumentasse ridiculamente. Do deslocamento do navio, 15.265 toneladas eram compostas por placas de armadura. Contra seu próprio armamento, a Vanguard era considerada resistente à penetração do convés até 31.000 jardas e resistente à penetração do cinto lateral até 15.000 jardas. Apenas no caso de um ataque aéreo, o convés também foi classificado como sendo capaz de parar uma bomba de 1.000 libras lançada de 14.000 pés. O sistema de defesa contra torpedos era triplamente camadas com várias espessuras de anteparo ao longo do comprimento do navio e, no meio dos navios, havia uma quarta camada de anteparo projetada para evitar a entrada de água na cidadela quando sob um ataque de torpedo significativo. O sistema foi testado e classificado contra uma ogiva de trinitrotolueno de 1.000 libras. Este anteparo adicional foi novamente tirado das lições aprendidas com a perda do Príncipe de Gales e projetado para evitar qualquer infiltração de água nos quartos do motor ou da caldeira caso um torpedo atingisse neste local. As hélices de 5 lâminas nos eixos internos foram resultado de um teste inicial que mostrou algumas vibrações bastante interessantes em alta velocidade, que eventualmente foram rastreadas até as hélices originais de 3 lâminas nos eixos internos, daí a substituição. Com a guerra terminada, quando ela terminou a montagem preliminar, puderam ser realizados testes de aceitação significativos e descobriu-se que ela poderia alcançar pouco mais que sua velocidade de projeto, atingindo uma velocidade média de 30.379 nós em média em 6 corridas com um deslocamento de pouco mais de 51.000 toneladas. Esse navio não tolera nenhum tipo de trapaça. No entanto, sua capacidade de virar não era a melhor. Devido ao casco excepcionalmente longo envolvido, seu diâmetro tático era ligeiramente maior que o do King George V, com 940 jardas. Isso se comparava de maneira bastante desfavorável com o diâmetro tático de 565 jardas do United States Ship Washington da classe North Carolina, ou o diâmetro tático de 670 jardas do His Majesty's Ship Rodney, mas se comparava relativamente bem com o diâmetro tático dos cruzadores de batalha Renown e Hood, com o Renown precisando de 1.002 jardas para completar uma rotação completa e o Hood precisando de 1.240 jardas para alcançar o mesmo. Os sensores do navio eram bastante extensos, com uma série de conjuntos de radar instalados conforme segue. Havia um radar de aviso de aeronaves do tipo 960, um radar indicador de alvo do tipo 293, um radar do tipo 277 para procurar embarcações de superfície e encontrar a altura dos alvos, e um tipo 268 que também buscava embarcações de superfície. 2 conjuntos do tipo 274 para o armamento principal de 15 polegadas, um de cada nas torres diretoras, um conjunto de radar do tipo 930 que detectava cheio de tiros e estava ligado com os do tipo 274, 4 conjuntos de radar do tipo 275, cada um direcionando um par de torres de 5.25 polegadas e, claro, os 7 conjuntos de radar do tipo 262, associados a cada um dos suportes Bofors de 40 mm sextuplos e o suporte duplo a bordo da Torre B. Contudo, logo ficou conhecido que o Vanguard seria usado como um iate real para uma visita à África do Sul em 1947. E então, após alguns testes, voltou quase imediatamente para o estaleiro, onde foram feitas várias mudanças significativas na decoração interior das cabines da superestrutura traseira e, com o peso extra resultante disso, bem como a adição da comitiva real, toda a sua equipe e os acessórios e instalações extras, vários dos suportes de 40 mm foram removidos, incluindo, infelizmente, o suporte duplo a bordo da Torre B, que teve que dar lugar a uma pequena galeria de visualização.
Com o passar do tempo, durante os anos 50, mais armamento de 40 milímetros seria gradualmente removido, pois se sentia que não era mais útil no papel antiaéreo com os avanços na velocidade e durabilidade dos jatos, bem como o alcance de suas armas. Porém, a era do navio de guerra estava chegando ao fim na maioria dos quartéis, e o Vanguard foi usado principalmente para treinamento no início dos anos 1950, antes de ser colocado em alta reserva em 1955. Ela recebeu uma reforma parcial, mas depois basicamente ficou ao lado do His Majesty's Ship Howe, até que, em 1959, finalmente decidiu-se desmontá-la. No entanto, houve uma última tentativa desesperada de várias pessoas para tentar preservá-la como um navio-museu, liderada pelo primeiro Lord do Mar, Almirante Sir Frederick Parnham. Ele se aproximou muito, obrigando o diretor de construção naval a explicar detalhadamente por que isso talvez não fosse possível. Infelizmente, no final de dezembro de 1959, o referido diretor apontou que custaria quase o mesmo para manter o Vanguard em reserva operacional do que para mantê-lo funcionando como um navio-museu, independentemente de essas estimativas serem totalmente precisas, elas se provaram ser o prego final no caixão da carreira do Vanguard, apesar de um grande interesse público gerado em tê-lo permanentemente ancorado ao lado do His Majesty's Ship Victory em Portsmouth, que, para ser honesto, teria sido uma visão bastante magnífica. Embora finalmente destinada a ser desmontada em Fastlane, quando foi rebocada para fora de Portsmouth, ela mostrou um último ato de desafio ao escapar do reboque e encalhar perto do castelo de Southsea. Há uma imagem divertida do Vanguard se afastando do rebocador, com a âncora lançada, numa tentativa desesperada de desacelerá-lo, mas sem muito sucesso. Infelizmente, ao contrário da Warspite, ela não ficou presa e eles conseguiram retirá-la e levá-la até Fastlane, onde ela seria então desmontada ao longo do próximo ano. Isso marcou o fim da era dos encouraçados na Marinha Real e deixou os únicos encouraçados operacionais do mundo, como a classe Iowa da Marinha dos Estados Unidos da América, até sua eventual desativação nos anos 90 e início dos anos 2000.